Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para uma live para lá de especial. Então, nessa live em específico, nós teremos a honra e o privilégio de entrevistar o nosso queridíssimo Vital Froze, que com certeza está sendo aguardado por todos vocês. Lembrando, mas antes eu preciso fazer aqui um adendo importante. Hoje foi um dia especial, hoje dia 20 de 1 de 2025. Nós tivemos um grande evento, a grande conferência em Washington, D.C., no National Press Club, presidido por James Fox, aonde vários brasileiros corajosos estiveram presentes e prestaram o seu depoimento sobre o caso icônico ufológico, não só no Brasil, mas a nível mundial, que é o caso Varginha Brasil, 1996. E ali também tivemos a comitiva brasileira, de políticos, inclusive o senador Girão esteve presente e fez um discurso realmente muito pertinente, falando sobre o Chico Xavier. Achei realmente maravilhoso fazendo esse paralelo, porque o próprio Chico Xavier tinha esse vislumbre de um futuro Star Trek, aonde a humanidade iria interagir com entidades não humanas. Inclusive, isso faz parte da previsão da data limite, que foi citada pelo senador da República do Brasil. Então, foi algo realmente digno de nota. Espetacular o evento. Se você não assistiu, assista, que está disponível no canal do Ross Contart, Nation News, na íntegra. Foram mais ou menos 3 horas de evento. E sem mais delongas, com certeza vocês estão ávidos aí no aguardo para ouvir o nosso queridíssimo Vital Froze, que é uma inspiração para todos nós aqui no Brasil. Muito boa noite, Vital Froze, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Muito boa noite. Boa noite, Demis. Boa noite, Eliette. E boa noite a todos os ouvintes desta live. Eu sei que ali tem os teus seguidores, tem muitos meus também que foram chamados a ouvir essa noite a nossa conversa. Então, espero que todos tenham realmente proveito deste momento, porque pelo menos eu não tenho muito tempo para live. Essa é a segunda live que eu faço e a segunda contigo, né? Sim, eu fui muito feliz. Você é privilegiado. É privilegiado. Verdade, verdade. E não é sem razão, mas, enfim, espero também aqui trazer aquilo que as pessoas esperam desta conversa, porque ninguém tem tempo a perder também, né? E o momento é precioso. Já dissemos ainda mais agora que o tempo urge. E nós temos um século mais ou menos resumido em cada ano agora, imagina a velocidade que nós estamos, né? Sim, sim, a velocidade do curso do tempo está num ritmo frenético, alucinante, eu diria. Vital, aproveitando o gancho, não sei se você chegou a saber do depoimento do senador da República do Brasil, citando ali naquela conferência icônica em Washington, D.C., o caso do Chico Xavier, sobre os extraterrestres, porque, queira ou não, tem muitas pessoas que ignoram este ponto, esse tópico, esse aspecto da vida do Chico Xavier, porque ele também acreditava nas entidades não humanas e acreditava no futuro Star Trek, e isso está vinculado às previsões concernentes à data limite. Gostaria que você comentasse a respeito disso, com certeza os nossos espectadores vão apreciar bastante. Bom, na reunião de hoje lá nos Estados Unidos, eu não acompanhei, porque eu não tive tempo também, mas eu sabia que eles iam fazer essa reunião hoje. E o que eu me impressionei foi que, eu acho que umas 2 semanas atrás, parece que saiu, porque eu não assisto TV também, uma reportagem, acho que foi no Fantástico, e tentaram depreciar as pessoas que aqui no Brasil têm todas as informações, principalmente um cara lá que diz que tem 30 anos de estudo na ufologia. É o James Fox, com certeza.
E fizeram lá uma matéria que foi bem proposital, eu acredito, para denegrir toda essa matéria, porque é verdade, né? A mídia tem que falar o que é paga para dizer. Sim. Então, é um comércio e eles têm que defender o patrão que paga. Mas eu acho isso realmente foi muito proposital, porque eles sabiam que teria essa reunião hoje, né? Então, eu não sei o que foi debatido. Mas quanto à menção ao Chico Xavier, nós sabemos que o Chico foi um grande divulgador da teoria e do kardecismo, né? Sim. E, na verdade, o Kardec nunca mencionou diretamente os extraterrestres, porque naquela época, imagina, 170 anos atrás, aquilo não nem convinha. E o E Chico, outra, então, ele falava de outra forma, mas o Chico tinha entendimento, ele era médium, e toda pessoa que tem uma mediunidade, ela tem contato com consciências superiores. E as consciências superiores se estendem além do planeta Terra. Porque se ficasse aqui no planeta Terra, ficaria apenas com aquelas pessoas, aquelas almas que desencarnam e iriam para os umbrais e retornariam depois. Mas continuariam limitadas, porque só não tem o corpo físico, mas são humanos. Então, de onde é que vêm as informações? Os grandes canalizadores, os grandes médiums da história, eles só trazem informações porque eles acessam essas consciências. E essas consciências estão em níveis de consciência mais elevados, que nós chamamos de dimensão de consciência. Que, no mínimo, tem que ser da quinta em diante, porque até a quarta está aqui na Terra, né? com A quarta, certeza. a quarta dimensão de consciência é o nível de consciência dos umbrais, a alma sem o corpo, que expande um pouco a consciência. Mas depois, quando ele reencarna, volta para a terceira. Então, eu acho que o Chico, quando falou alguma coisa, ele sabia, mas ele também não podia dizer muita coisa, até porque as pessoas não iriam entender. E talvez caísse no descrédito também da sua doutrina, porque ele era um ferrenho defensor da doutrina espírita. Tanto que eu acredito que tem algumas teorias que dizem que ele foi o próprio Kardec, encarnado naquela época. Sim. Então, imagina como é que ele vai desmentir algo que está escrito lá naquela codificação. Sim. Então, Bem assim, as interessante. notícias de hoje lá, eu não tenho realmente detalhes, porque Sim, eu não assisti. eu posso te dar aqui um parecer bem simples. Ele fez menção à data limite, falando, né, sobre, no caso específico, 50 anos a partir do homem, no caso foi a Lua, em 69, né? 1969, que seria em 2019 a data, e que a humanidade teria apenas dois rumos, que seria a destruição nuclear decorrente de uma 3G, ou um futuro aonde a humanidade iria interagir com entidades não humanas, comungar com seres elevados. Foi essa a menção Sim. específica do senador Girão. A data limite, na verdade, muito poucas pessoas entendem o que significa a data limite, que não tem nada a ver com aquela janela de 50 anos, que é o miolo da transição, que eu já citei muitas vezes nos meus textos e meus vídeos atualmente. A data limite foi uma reunião que o Chico esteve presente com seres extraterrestres. A maioria deles são pleiadianos, mas também tem outras raças, e que colocaram uma data limite para o planeta Terra, porque a partir de 45, quando a humanidade descobriu as armas atômicas, eles tinham poderio para destruir o planeta. E quando eles, em 69, não sei se é verdade ou não, mas segundo aquilo que nos foi mostrado, o homem viajou para a Lua. Mas nós sabemos que o homem já ia para a Lua antes de 45. Com certeza, através do serviço espacial. Então, de qualquer forma, o homem já tinha o domínio das viagens interplanetárias e tinha o domínio das armas de destruição, inclusive, do planeta. Então, eles colocaram um limite. A Atlântida já tinha acontecido há 12.500 anos, mais ou menos, e afundou porque não tinha conseguido a frequência para a ascensão naquela época, a ascensão das almas. Então, colocaram um prazo, 50 anos, 69 a 2019.
se não houvesse realmente nenhuma hecatombe nuclear nesse tempo e a humanidade se comportasse, então a linha de tempo da Terra mudaria. Não mais o Armagedão, mas sim uma linha de tempo suave e tranquila para a transição e o contato com os extraterrestres. Perfeito. Em 2010, já se sabia, porque a níveis de consciência mais elevados você tem a visão do futuro, sabia-se que chegaria em 2019 sem esse embate, né, atômico. Então, o que acontece? Para adiantar, já que nós estávamos um pouco atrasados por causa daquele evento de 911 lá, né? Então, nós atrasamos ali um pouco mais de 20 anos na nossa transição. Então, por causa desse pequeno atraso, em 2010 já foi mudado a linha de tempo. Ganhamos 9 anos aí. Mudando a linha de tempo em 2010, em 2012, o nosso sistema solar entrou definitivamente no cinturão de fótons, né? Aí começa a vir aquela energia que vai começar a movimentar as coisas. Tudo direcionando para uma transição rápida agora, né? E o contato, né? O contato, então, está previsto para até 2027. Sabemos que datas são datas, mas é bem provável que se não for agora este ano, ano que vem nós vamos ter o contato. E não vai ser um contato esporádico. Vai ser um contato que vai ser filmado, vai ser mostrado, vai ser assistido. Né? Público. É como quando desce um helicóptero aqui na frente da minha casa, que tem um hospital aqui perto, e eles vêm pegar algum paciente. Enche de gente curioso, né? Então, quando chegar o contato, vai descer as naves, nós vamos rodear as naves para ver que coisa que é, né? Para tirar a curiosidade. Então, eu acho que dentro da data limite do Chico, tem toda essa previsão, porque, como eu sempre digo, as consciências mais elevadas, elas trazem as informações quando alguém aqui encarnado consegue a frequência. Porque a informação, ela chega até a Terra, ela vem pela luz. A luz é a informação, a luz é frequência, a luz é consciência. A alma nossa, ela tem origem na luz, na fonte, né? Então, sempre houve consciências elevadas, mas agora a coisa começou a desandar, como se diz. Cada dia é mais e mais gente que consegue acessar, porque as consciências estão se expandindo e não precisa mais ter uma mediunidade expressiva, como tinha no tempo do Chico Xavier, no tempo do Divaldo Franco, que também já nos deixou há algum tempo, enfim, outros tantos. Existem informações que chegam e elas demoram um pouco para se confirmar, porque ainda, infelizmente, os humanos que são limitados e não têm aquela visão do cosmo, como se diz, eles ainda limitam, tem que comprovar. Mas como é que tu vai comprovar uma informação que chega? Não tem como comprovar. Mas por exemplo, interessante. Pode continuar, tá muito bom. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu recebo as canalizações, eu tenho que interpretar a canalização. Ela não vem escrita. Então, não tem ninguém falando no meu ouvido também. Vem aquela informação. Ela pode vir na forma de uma imagem, na forma de uma visão. Eu não sei se foi 2014, eu acho que foi mais ou menos nesse ano que houve aquele sumiço daquele avião da Malásia. Foi 2014, Malaysia Airlines, 2014, isso. O voo 400 e não sei quanto lá. Malaysia Airlines, foi em 2014. Quando eu vi aquela notícia, veio a mensagem para mim. Esse avião não vai ser encontrado. Não pode ser encontrado. Não vai ser encontrado. Segundo o Washington Forbes, foi teletransportado, né? Mas eu vou entrar no mérito aqui. Pode continuar. Veio a informação. Esse avião não vai ser encontrado. E tinha algumas pessoas próximas de mim e eu disse, esse avião não vai ser encontrado. Porque veio a informação. E veio mais alguns detalhes. Esse avião estava programado para ser derrubado, tinha lá as suas razões, estava programado para ser derrubado. Parece que tinha algumas informações lá que não podiam ser entregues em algum lugar e eles iam derrubar o avião. Então, tinham 22 cientistas semicondutores ali que estavam tratando sobre energia plasmática. Então tinha uma trama por trás disso, verdade. Esses detalhes, eles não me passam, né, na canalização. Mas tinha alguma coisa que tinha que ser escondida, então o avião estava programado.
É o que eu recebi na época. Esse avião não vai ser encontrado, porque ele não caiu, ele ia cair. Já que ele ia cair, porque os extraterrestres não veio aqui para matar ninguém, né? Não ia matar Claro, lá claro. 200, 300 passageiros de um avião por causa de um detalhe. Sim. Ia cair o avião, ia morrer todo mundo. Então, esse avião foi abduzido. Pode ser que, algum momento, alguns desses passageiros, dos comissários de bordo, os pilotos, podem aparecer. É provável, possível, mas não se sabe se é verdade que vai acontecer. Mas a maioria ia morrer. Então, simplesmente, as almas desencarnaram e o avião foi recolhido com os corpos, mas as almas seguiram seu rumo. Se algum ficou ainda, alguma alma encarnada, algum passageiro ficou vivo, é porque dentro daquela nave que foi colocado o avião, tem lá um ambiente que pode se manter vivo um ser humano. Porque é uma atmosfera totalmente diferente da nossa. Mas a gente sabe que tem tecnologias extraterrestres que possibilita isso, né? Sim. Senão, eles não iriam suportar. Então, não se sabe ainda quando isso vai terminar, talvez lá na revelação, vai vir as respostas, inclusive, deste voo. Mas a mensagem veio naquela época. Isso é impressionante, porque de fato ele sumiu e existem, assim, é muito controverso a questão. Muitos pesquisadores falam porque apareceu uma vórtice, eram 3 esferas plasmáticas, isso foi registrado em vídeo, inclusive por satélite, né? E tem Sim, um denunciante que vazou essas imagens e depois ele desapareceu numa vórtice, né? E muitos acreditam que foi transferido para a base de Diego Garcia. É bem interessante mesmo, é bem complexo, mas foi algo assim surpreendente, né? As melhores fontes é com certeza do Ashton Forbes, né, que é cientista, que pesquisa isso há muito tempo. É bem interessante mesmo, mas o que me impressiona é que você conseguiu prever isso, ou seja, os seus guias conseguiram mostrar isso para você. Vem as mensagens, né? A canalização, ela funciona. Para mim, funciona assim. Eu não tenho um canal como o Chico que podia incorporar, por exemplo, né? Eu não tenho esse dom de incorporação, mas eu tenho tipo uma visão remota. Vem aquela mensagem. Assim como quando houve aquele acidente da Boate Kiss de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, naquela época eu ainda assistia televisão, eu liguei a TV, acho que era um domingo de manhã, e estava passando aquelas imagens, a reportagem. Quando eu vi aquela reportagem, falou lá que houve um acidente e que a maioria das pessoas tinham morrido pelo gás. Até deram o nome do gás que eu esqueci agora, mas é o mesmo gás que foi usado nas câmaras de gás. Sim. Em 1940 e alguma coisa, né? Antes do final do Segundo Conflito Mundial. E veio a mensagem: todas aquelas almas que desencarnaram ali era um projeto coletivo de almas que viveram naquela época, eram responsáveis para conduzir as pessoas para as câmaras de gás e tinham que desencarnar precocemente agora, tanto que a maioria eram estudantes, né, da universidade, para poder ainda retornar mais uma encarnação para completar o ciclo e conseguir a ascensão da alma. Caso não fizessem isso, numa encarnação elas não conseguiriam quitar o tamanho do seu débito kármico, porque realmente o que foi feito lá foi uma coisa horrorosa. Então essa informação veio. Aí quando passou uns meses, eu fui numa palestra do Marlon Santos, ele é um médium lá de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, e ele também viveu a Segunda Guerra Mundial. E ele compactuou com essas experiências, inclusive as experiências médicas da época. E depois do desencarne, ele reencarnou e um outro colega dele veio como mentor dele, participantes da Segunda Guerra. Naquela palestra, ele tocou nesse assunto e ele disse a mesma coisa. Houve ali um resgate coletivo de almas da Segunda Guerra Mundial. E deu, inclusive, os detalhes. Passaram-se mais uns tempos e
muitas mães aqueles jovens que morreram naquele acidente foram para Minas Gerais, na região de Uberaba, e se encontraram com um grupo de médiums para ver se vinha alguma mensagem psicografada dos filhos dessas mulheres. E 18 mães receberam cartas psicografadas dos seus filhos que tinham morrido naquele acidente, todas dizendo a mesma coisa, confirmando essa mensagem. Incrível isso, hein? Então, isso aí saiu, inclusive, na imprensa, saiu. É claro que a imprensa não dá muita ênfase para essas coisas, mas saiu. Quem acompanhou, viu, né? O depoimento das mães. Então, foi confirmado pela segunda vez aquela mensagem. Então, é assim, uma canalização só se confirma quando tem as confirmações, mas um dia ela vai se confirmar. Sim, sim. Se não fosse isso, como é que a humanidade ia evoluir? Porque mesmo uma coisa comprovada cientificamente, alguém teve que ter a inspiração. Sim, criativa, exatamente. E a inspiração, um dia, ela tem que ter vindo de algum lugar. É, o próprio Nicola... Se já tivesse aqui na Terra, só completando aqui, então, se já estivesse com algum humano, não precisaria ninguém receber a informação, já estava aqui. Exato. Perfeito, perfeito. O que me chamou a atenção, porque o Nikola Tesla, isso está relatado, inclusive, pessoas próximas a ele, que a Margaret, também o Matthew, que era próximos ao Nikola Tesla, que toda vez que ele tentava desenvolver um invento, ele se inspirava, ele saía e ele tinha visões. Interessante isso. Visões, e a partir dessas visões, ele seria o ponto de partida para o desenvolvimento dos seus experimentos e, por conseguinte, das suas invenções. Então, o próprio Nikola Tesla também, ele tinha essa inspiração, né? Ou seja, é uma forma de canalização, uma forma de obter as informações do além. Então, é bem interessante. E aproveitando o gancho, você falou de 2027, você sabe, Vital Froze, existem múltiplas fontes, tanto da área espiritualista, militar, pesquisadores, que falam, aliás, rumores tangíveis sobre essa data, 2026, 2027, que seria o ponto de ruptura, onde haveria a grande revelação. Isso chamou muita atenção. Isso foram seus guias que te falaram, percepção, como que você chegou a essa conclusão? Dá maiores detalhes para nós, que isso é bem interessante. Na verdade é assim, toda vez que eu vou fazer um texto ou gravar um vídeo, eu tenho que estar alinhado com a frequência mais elevada, senão eu vou contar aquilo que eu sei, sim, aquilo que eu decorei, aquilo que eu aprendi nesta vida, e é tão resumido isso que não serve para muita gente, né? Sim. Então, é preciso fazer uma conexão. O que é uma conexão? É quando você abre a consciência para receber alguma coisa. Então, muitas vezes eu termino de escrever um texto, uma resposta que eu dou para alguém que me faz uma pergunta, mesmo um vídeo, eu só vou saber o teor de tudo depois, quando eu vou repassar ele, ouvir ou ler. Se for escrito, eu vou ler, se for gravado, eu vou ouvir. Porque na hora que eu estou recebendo, eu estou realmente, não vou dizer inconsciente, semiconsciente. A gente não consegue entender na hora. Se você vai querer entender na hora, você quebra a informação, o contato é quebrado. Corta e você não recebe mais nada. É interessante isso, você tem que estar alinhado, é preciso muita concentração, é preciso muita frequência elevada, senão você não vai receber, porque quanto mais você elevar a frequência, a informação, ela vem mais profunda, porque depois você precisa entender ela também, porque ela é usada um pouco da nossa consciência e um pouco da consciência que está informando, então é como se fosse assim, um professor numa sala de aula, que está dando uma matéria, mas ele tem que entender que os alunos estão absorvendo a informação, senão ele está falando para as paredes. Sim. E os alunos não vão entender nada. Então, nós temos que entender que é também um pouco de esforço, mas é também prática. Porque as pessoas dizem, é um dom. Não, dom todos nós temos.
Todos nós temos a glândula pineal, temos aí o terceiro olho, que é onde nós podemos expandir a consciência e acessar dimensões mais elevadas. Mas para isso tem que elevar a frequência. Sim. Não adianta se não elevar a frequência, não consegue. Se eu estou ocupado com um problema, por exemplo, corriqueiro do dia a dia, tipo ali resolver um problema na prefeitura, no banco, qualquer lugar, eu não vou conseguir analisar nada, porque eu estou numa frequência baixa, a frequência da materialidade grossa, como se diz. Principalmente estresse, né? A pessoa está estressado, não enxerga absolutamente nada. Né? Até para fazer uma análise, estressado não serve. Imagine canalizar, então. E às vezes, então, eu recebo uma pergunta, eu vou responder, geralmente por escrito, ou então num áudiozinho, se é no celular, eu posso responder por áudio. Se é no computador, eu faço sempre pela escrita. Aí, o que acontece? Às vezes a pergunta vem e eu, na hora, não sei a resposta. Porque a gente não sabe tudo, a gente sabe alguma coisa. Muito pouco, aliás, né? Aí, o que eu faço? Se eu penso, eu não sei a resposta, eu passo, viro a página, como você disse. Eu não vou mais responder aquela pergunta. Agora, o que eu faço? Eu estou ali para responder, estou concentrado. Eu passo o dia inteiro fazendo isso, então eu estou sempre concentrado. Se a resposta não tenho ela pronta, eu me preparo para responder. Se é por voz, eu boto lá já naquele negocinho do microfone lá no celular e já puxo ele e já vou responder. Se é escrito, sim, eu começo a responder. E eu não penso o que eu vou responder, porque se eu pensar, eu não vou conseguir dar a resposta. Eu vou responder. E a resposta porque vem da alma, né? Não é da mente biológica, isso vem da alma, da conexão. Não é da mente. Então, a resposta, ela vem. E vem a resposta que aquela pessoa precisava. Talvez tivesse outras maneiras de responder, mas aquela pessoa precisava daquela resposta, daquela forma. Isso é impressionante. Impressionante. Vital, gostaria de fazer uma pergunta. Aliás, um assunto que você abordou no seu canal. Inclusive, se vocês não são inscritos no canal do Vital Froz, se inscreva. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Sobre a lei do retorno ser imediata, né? Um processo mais rápido com relação à lei do karma. Gostaria que você desse maiores detalhes. A lei do retorno é imediata agora. Imediata é o seguinte, é nesta encarnação. Ela não vai mais jogar para frente para uma encarnação futura como era, porque não tem mais tempo. Então, nós tivemos centenas de encarnações. Na média, é de 600 até 1.100, mas cada um tem ao seu tempo, porque não viemos todos ao mesmo tempo para esse planeta, e nem todos reencarnaram num tempo mais rápido. Teve almas que ficaram muito tempo no astral trabalhando, teve almas que encarnaram e morreram nos primeiros dias, né? Então, encurta o tempo aqui na matéria. Independente de tudo, nós tivemos as encarnações. O que acontece? O planeta Terra é um planeta escola. A alma que está aqui na Terra veio aqui aprender a cocriar na quase ausência de luz e num excesso de matéria escura. Esta é a nossa escola. A escola mais difícil da galáxia, a Via Láctea. Se não é a mais difícil, é uma das mais difíceis. Então, o que acontece? Cocriar com quase zero de consciência. Por isso nós começamos nos tempos tribais. O homem era quase um animal. Primitivo, sim. Muito primitivo. Aí, conforme ele foi desenvolvendo a sua consciência, ele foi evoluindo como um ser humano. Porque o ser humano é uma consciência. Como um animal, como um vegetal, como um mineral, como um elemental. Então, o que acontece? Nós viemos fazer um curso. E começamos lá no Beabá. Então, a escola ensinava a dualidade, as polaridades. Tu cria com pouca luz, com a matéria escura, mas tu cria mais sombra ou mais luz. Você vai escolher, porque vai usar os ingredientes que você quer. E você vai aprendendo. Cada experimento vai te dar um resultado. É uma consciência que começa a agregar esse conhecimento. Então, às vezes, nós, numa encarnação, vamos dar um exemplo prático. Numa encarnação, nós matamos alguém. Na outra, a gente foi morto. Para saber como é sentir aquela experiência, porque é o sentir que vale.
o sentir fica gravado no nosso corpo etérico, que é o corpo da alma. É como se fosse uma filmagem. Em cada encarnação, ele faz as suas experiências, são muitas, desencarna. Por que desencarna? Vai para o plano astral, a consciência se expande na quarta dimensão, ela lembra das vidas passadas e faz uma autoavaliação de si mesma. Como é que eu estou indo nessa escola? Aí ela faz um projeto para uma nova encarnação, naquela consciência mais elevada. Aí ela reencarna e esquece tudo. Por quê? Porque ela vai viver um personagem diferente. Não é mais ou menos o personagem de antes. Se ela lembrasse, ela não trocaria a roupagem. Então, ela precisa fazer essa troca. Então, ela faz as experiências. Estas experiências, mesmo quando ela faz na criação da sombra, que a gente chama de mal, não criaria nenhum problema para a alma. Porque foi uma experiência e ninguém é punido por ter aprendido a lição. O problema foi quando vieram os arcontes, há 350, 1.400 mil anos atrás. O que eles fizeram? Eles pegaram essa matéria escura da Terra e fizeram lá umas mandinga lá, que eu não sei o que foi feito de fato, mas criaram uma anomalia na matéria escura. O que fizeram? Contaminar. Sim. Contaminar a matéria escura. Então, você vai criar, tipo assim, você vai fazer um bolo com 5 ingredientes, mas se alguém botou um veneno num ingrediente, você vai ter um problema lá, vai comer, vai morrer. Eles contaminaram essas matérias que eram usadas. Aí, o que acontece? As pessoas começaram a fazer, as almas encarnadas começaram a fazer as experiências, repetindo coisas que elas já tinham aprendido por interesses próprios, fazendo mal, premeditado, por vantagem, por poder, por destaque, enfim, por interesse. Aí começou a criar o quê? A lei do karma. Era preciso, então, quitar essa conta, essa dívida. Mas tinha tempo, então encarnava uma vez, fazia as maldades, na outra vida pagava o preço. Geralmente a alma, depois que desencarna, ela faz aquela avaliação e ela sabe do dano que ela causou, então ela diz assim, eu vou lá e vou recuperar tudo isso, vou passar pela mesma situação. A lei do retorno é uma oportunidade, não é um castigo, para recuperar o que está feito de forma errada. A experiência que prejudicou algo ou alguém. Só que nós já falamos que a transição planetária é um projeto Terra desde que ela foi criada. Tinha um prazo para acontecer. Como uma escola. Vamos fazer aqui 50 anos, depois vamos mudar. Né? 30 anos, ou 10 anos, vamos mudar. A Terra vai mudar, vai passar para um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Então, a transição começou lá por volta de 1750. Mesmo assim, 3 séculos, é a previsão, 3 séculos dá para encarnar 3 vezes, na média. Dava tempo. Até 1950 dava tempo de pagar na próxima encarnação, mas agora não dá mais. Entendi. Então, a lei do retorno agora ela é imediata, porque ela vai dar dentro desta encarnação. Por causa do prazo, né? Se não passar o prazo, exatamente. encarnação e não quitar a conta, fica devedor. E a alma devedora não pode ascensionar, porque ela não está na frequência da nova Terra. Aproveitando o gancho, falando de karma, como que os escuros... Tem uma tese do David Wilcock, até vou apresentar para você, Vital. Como que os escuros conseguiram burlar a lei do karma? Porque passa de família após família e eles sempre prosperando, e parece que nada acontece. Por exemplo, o David Wilcock, ele cita que a lei do karma vai do menor para o maior. Como eles mantêm o karma da grande população, da grande massa, sempre contínuo, o karma deles, ou seja, a conta deles nunca chega. Essa seria uma tese do David Wilcock. A segunda tese que ele fala é que os pais, quando ficam velhos, não passam pelo processo de reencarnação, eles conseguem burlar o sistema. O que eles fazem? Eles fazem a transmigração da alma ainda encarnados e repassam, transferem a sua alma para os filhos. Seria uma forma deles burlarem esse processo. Qual o seu parecer com relação a isso? Que é um ponto bastante interessante. Olha, eu sempre digo que nós temos uma pecinha do quebra-cabeça, então as outras não cabem naquele espaço.
Eu tenho uma linha de interpretação que ela é bem lógica, mas nós temos que nos Gostaria de sempre te ouvir. preparar para informações que podem chegar a qualquer momento e fazer a gente mudar de opinião porque tudo vem agregando, né? Então, não é que a gente está errado, ninguém está errado, mas tem uma parte muito pequena da verdade, né? Sim. Então, daqui a pouco é uma forma de entendimento, um ponto uma busca, de vista. Né? A verdade é uma busca. E um ponto de vista, uma visão. Já dei o exemplo várias vezes, é como se tivesse 3 pessoas olhando uma casa. Um diz, aquela casa tem portas brancas. Outro diz, não, aquela casa tem janelas azuis. E outro diz, não, aquela casa tem telha de barro. São 3 informações diferentes, não tem nada a ver uma com a outra, mas é a mesma casa. São Sim. pontos de vista. Aonde você coloca a intenção, a atenção. Então, assim, nós não podemos dizer que uma coisa está certa, outra coisa está errada. Mas, se eu sou uma alma, e eu aceitei, se eu tenho conhecimento, por que eu vim aqui nesse planeta? Eu vim aqui porque eu me coloquei à disposição para fazer a experiência. Essa experiência que eu vou levar, ela é única, não existe 2 iguais. Porque o sentir não pode ser igual 2 almas. Tantas encarnações não tem como, aliás, não sentiria numa encarnação só. Uma mesma situação, as pessoas sentem de uma forma diferente. Sim. E é o sentir que é gravado. A experiência em si, ela não tem muita importância. Então, se o sentir ele é individual, é único, por isso nós somos indivíduos, por isso nós temos uma personalidade, uma persona dentro de nós, e ela é única dentro da Terra. Se tivesse 2 iguais, uma estaria sobrando. Então, por um plano divino, nós precisamos fazer essa coleta de informações, porque a Terra também é única, não tem outra igual. Com a mesma energia, com as mesmas matérias-primas, né? Nas mesmas condições, no mesmo tempo de evolução. Então, nós viemos aqui garimpar essas experiências. Se eu venho aqui garimpar uma experiência e eu preciso de 600 encarnações, não adianta ficar arrumando desculpa, dizer que os arcontes atrapalharam, que os senhores do karma fazem isso ou aquilo. Nós temos o livre-arbítrio. O que há é influenciação. A influência, ela pode determinar o rumo das almas, atrasar, adiantar, estagnar, mas eu só vou ascensionar quando eu conseguir a minha experiência. Se eu não conseguir nesse planeta, eu vou para outro planeta agora. Então, eu não sei aonde poderia se dizer, tem influência. Se eu tenho o livre-arbítrio, eu tive para vir para a Terra, eu tenho o livre-arbítrio de fazer meu plano de alma antes de encarnar, quando eu estou na 4ª dimensão e eu estou com a consciência muito mais elevada, tudo que eu pedi naquele plano daqui depois vai chegar até eu, porque eu pedi em algum momento, tudo vai depender das minhas escolhas, de cada situação, cada vez que eu decido uma coisa vai mudar as peças seguintes do tabuleiro. Perfeito. Então, se eu tenho o livre-arbítrio para decidir tudo, eu não vejo por que a gente precisa de tanta informação, além daquilo que já tem suficiente para a gente saber que tem que fazer o nosso melhor. Se eu não fizer o meu melhor agora, eu não vou ficar pendente. Esse é o básico, no fim a essência é essa, é cumprir o melhor, óbvio. Certo, tá certíssimo, perfeito. Então, o resto dos desdobramentos das coisas, tem infinitos desdobramentos. Aí vamos saber lá mais adiante, mas agora eu não vejo nem como isso seria importante. Porque se eu não sei fazer o básico, eu não sei fazer o essencial, o resto não vai servir para nada. Sim. Importante que eles vão cair, né? Aliás, já estão caindo, né? Tá tendo essa já caíram. Sim. Ali no processo, é só culminar agora, é só terminar o trabalho. Vamos colocar no desfecho final. Quando mudou a linha de tempo da Terra, em 2010, em 2012, a Terra entrou no cinturão de Fóton. Porque a Terra cada ciclo a gente chama de ciclo do calendário maia, que é um ciclo pleiadiano. É o tempo que o nosso sistema solar dá um giro ao redor do Sol central de Alcione, que é o Sol central das Pleiades. 25.920 anos em 12 eras de 2.160 anos.
Toda vez que entramos na Era de Leão e na Era de Aquário, nós passamos pelo cinturão de fótons. 2.160 anos, que é a Era da Luz. Só que esta vez nós adentramos uma oitava na galáxia. Essa é a diferença. A luz que antes, toda vez que se recebia no cinturão de fótons, agora não é mais simplesmente luz fotônica, é adamantina, luz cristalina. E esta é a diferença, que nós vamos enfrentar agora e que vai fazer a transição planetária. Porque a luz é consciência. Nós vamos entrar numa dimensão de consciência acima, porque nós estamos recebendo essa luz mais potente. E as provas disso, eu não uso esses dados científicos, porque a minha parte não é científica. Mas nós tivemos agora, no ano passado... É bom que seja assim, né? Porque tem várias formas, várias visões, várias linhas. É muito importante. Uma agrega, uma acrescenta na outra. Isso é muito importante. Sim, nós tivemos no ano passado o máximo solar, por exemplo. Uma explosão de massas coronais. Teve uma agora, super potente, dos últimos 20 anos, aconteceu agora. Não parou ainda e não vai parar. O que acontece? Essa luz modificou. Vem agora diferente, e numa quantidade diferente, imagina o que vai mudar. Não tem, por isso que essas consciências malignas, elas não vão ter condições de suportar a frequência da luz que chega. Então, elas vão sendo removidas do planeta Terra. Aquelas consciências mais elevadas do mal, que os arcontes, reptilianos e outras raças afins, começaram a ser removidas em 2016, 4 anos depois de nós entrarmos no cinturão de fótons, porque eles aguentaram ainda um tempinho, mas daí depois não tinha jeito. Tiveram que entregar a rapadura, como se diz. Aí, ali por 2020... a limpeza começou nos encarnados, porque os encarnados têm os representantes de ambas as partes, né, da luz e da sombra. E agora eu acredito que, se não terminar este ano, até o evento ali, que é o contato com os extraterrestres, as pessoas do mal aqui da Terra, que têm poderes para decidir alguma coisa, já estarão removidas. Sim. Porque senão não ia acontecer nada. Sim. Sim, porque tem que ter essa ruptura, tem que ter esse processo de transição, tem que ter aquele momento, como colocar um evento específico, e o evento você coloca muito bem, que é, com certeza, o contato oficial com as entidades não humanas, que vai ser o ponto, o marco dessa grande mudança. E você acha que, por exemplo, a tecnologia, como que vai ser esse futuro tecnológico, as profissões do futuro, inclusive você abordou no seu canal também, como que vai ser essa transformação? Quais serão os passos, de acordo com a sua perspectiva, Vital? Na verdade, a humanidade ela é regida por sistemas milenares, que vieram evoluindo com a evolução da própria humanidade. E nesse último século, quando nós falamos em transição planetária e falamos que estamos no último século, começou lá por volta de 1950. E quando você fala em 3 séculos, que iniciaram em 1750, mais ou menos 2050. Mais 10 anos a mais, 10 a menos, não vai fazer diferença nenhuma. 3 séculos não são 300 anos exatos, porque até não sabemos o primeiro ano desses 3 séculos. Sim. Mas nós temos uma razão para acreditar nisso. Veja bem, 1950, no pós-guerra, o mundo começou uma transformação muito grande. O mundo evoluiu mais nos últimos 50 anos do que toda a existência da humanidade. Sim, foi um salto tecnológico muito rápido. Porque é preciso finalizar esses sistemas. E os sistemas não vão finalizar se não vem o novo. O que é o novo? O novo são as novas tecnologias, as novas metodologias, as novas consciências, inclusive. Essas novas consciências já estavam aqui a partir de 1950. Algumas até antes. Então, quando nós vamos ver assim, as coisas vão mudar de repente. Não. Se nós vamos ver que o Tesla já tinha todo o conhecimento da energia livre, e não deixaram ele colocar em prática porque não dava lucro para o sistema. Há 72, 73 anos atrás, mataram um cientista chamado Wilhelm Reich. Era um cientista, médico. Ele inventou um protótipo das Medibed, que era a caixa orgônica.
Sim, A eu caixa já citei no orgânica, canal. Sim, sim, sim. a caixa orgânica, o que é uma caixa orgânica? Era uma geringonça lá que a pessoa entrava dentro e uma coisa lia a frequência da pessoa e sabia onde que estava a frequência baixa e ajustava, curava Sim, o câncer. ela era feita, inclusive, de material orgânico e inorgânico. William Reich, fantástico, exatamente, a caixa orgânica. É. Uma energia Então, o que universal. acontece? Mataram o homem. Por quê? Porque curava até o câncer naquela época. Imagina Sim, a indústria farmacêutica. Como é que estaria hoje se tivesse a cura de tudo que existe de doença? e ele foi Aí só diz um assim, exemplo, ele teve outros também, mas pode é, continuar, como é excelente. sim, mas daí as pessoas dizem, mas então por que Deus permitiu? Bom, Deus, em primeiro lugar, não permite e não proíbe nada. Não, ele fica neutro, porque Deus é uma consciência e não se mete na nossa vida. Nós somos os seus prepostos, né? Nós fizemos as experiências aqui para Deus, para a fonte. Por que não foi permitido que essas tecnologias funcionassem? Porque nós temos esse último século das almas que ainda têm as provas e expiações, elas precisam pagar as suas dívidas. Se tudo fosse resolvido há 50, 80 anos atrás, as almas não iam ter tempo de quitar os seus débitos. Então, existe um plano maior do que o nosso plano de alma, que é o plano coletivo do planeta e da humanidade. Então, as coisas acontecem dentro daquilo que tem que acontecer. Nós, humanos, não temos nenhum poder para mudar o plano divino. Nós podemos mudar o Sim, nosso plano individual, só isso. sim, com certeza. É, fantástico, muito bem colocado, Vital. E, Vital, a tecnologia, eu sempre falo sobre isso, gostaria do seu parecer, a tecnologia do futuro, ela vai trabalhar em consonância com a consciência. Inclusive, os extraterrestres são assim. Então, a consciência dos extraterrestres, eles utilizam a tecnologia para amplificar, potencializar os seus poderes psíquicos, que é chamado de tecnologia transdimensional, que é tecnologia assistida pela consciência. Você acha que esta é a linha que a humanidade vai Sim, seguir? tudo é consciência. Porque, veja bem, eu coloquei umas matérias já, só não sei a data e quando, mas várias vezes foi falado sobre isso. A informação que já chegou até eu me diz que a nossa consciência, como humanos encarnados, ela estava na faixa de 1, 2% da nossa capacidade. Quase nada. Por isso que eu falei antes que nós viemos com um nível quase zero de consciência, com uma enormidade de matéria escura para trabalhar. Então é a mesma coisa que você dá lá um trabalho grande para um funcionário que está começando o serviço. Ele não sabe nem para onde começar. É Sim. tanta coisa, né? É, Enfim, tem que começar de um ponto. Mas nós chegamos, então, ao final deste ciclo com as consciências um pouco mais elevadas, com 2, 3%, 4%. Talvez alguém já tenha 5, 6%. Na nova Terra, é uma nova Terra porque também tem uma nova frequência, uma nova consciência, uma nova energia. A consciência humana, ela vai se ajustar para um nível de consciência, porque nós vamos manter os corpos físicos, embora um pouco mais sutilizados, mas vamos manter, porque a nova Terra vai ter 5 faixas dimensionais. 5, sexta, sétima, oitava e nona. É onde termina a matéria. Depois não tem mais isso. matéria. Então o corpo humano vai ainda existir como forma. E vai ter um cérebro. Esse Sim, cérebro é o que distribui a consciência para nós, no nosso corpo. O que ele faz? A consciência é da alma, mas o cérebro é o dinamozinho ali que liga essa consciência para nós poder trabalhar na mente, porque a mente cria. Então, o que acontece? Esses 2%, 3%, 4%, que hoje está nessa média, ele vai ter uma expansão rápida. Vai chegar a uma faixa mínima de 79. Quando eu recebi essa canalização, eu isso fiquei vai ser apavorado. genial, hein? Porque todos vão se tornar gênios. Vai ser maravilhoso isso aí. Eu fiquei apavorado. Eles disseram, não, é a consciência dos nossos irmãos galácticos da quinta dimensão, os pleiadianos, por exemplo, os sirianos, que estão de Sim, sexta, sétima, né? sim. A base de consciência de Sírios, por exemplo, é 6. Sexta dimensão. Sírios A, porque o B ainda é menos. Os pleiadianos também, vai de quinta a sétima. É ali, não tem muita.
Então, nós vamos ter uma faixa mínima de 79 na quinta dimensão. Se nós expandir a consciência para 80 e alguma coisa, vamos atingir consciências elevadas da sexta dimensão, da sétima dimensão. Então, hoje, nós podemos até atingir. Tem muitos humanos que chegam na quinta, na sexta, na sétima, mas são momentos breves, que é o momento da canalização. Se eu atingo uma frestinha da minha consciência, a sétima dimensão, eu posso canalizar informações de um ser de sétima dimensão. Perfeito, perfeito. E quando a gente fala em seres de dimensões superiores, não são somente seres de dimensões superiores, tem nossas versões de alma, da nossa mona também, que está na sexta, sétima, oitava. Tem a versão nossa, que é o eu superior, está lá na dimensão máxima, que eu não sei qual que é, está lá na fonte. Sim, que seria um ser interdimensional, né, superior, próximo à fonte criadora. Perfeito. Existem várias versões de nós mesmos, inclusive isso faz parte da física teórica do multiverso, muito bem colocado. Cientistas estão estudando isso, então isso não é algo obscuro, marginal, porque até então era. Então hoje está sendo observado pelos cientistas como algo real, algo técnico. Maravilhoso. Uma pergunta. Pode continuar, Vital, que está muito bom. Não, só ia dizer, por que hoje essas informações começam a ser divulgadas? Porque as consciências estão prontas para receber. Porque se fosse há 30, 40 anos atrás, tu ia falar para o vento. Verdade. Não ia ter ninguém assistindo uma live. Na época não tinha live. Mas você podia fazer um artigo e ninguém ia dar bola. É ficção científica, é ficção. Sim. Não é ficção. É que existe uma convergência também, porque várias consciências têm essa percepção e uma agrega como se fossem ingredientes e vai reforçando a ideia. A ideia começa a se tornar robusta. É isso que a gente está percebendo. Então tem essa quebra de paradigma. E essa quebra de paradigma é contínua. Não é verdade, Vital? Sim, e quando se une 2, 3 consciências num nível mais elevado, elas não são só aquelas que vão criar. Elas vão criar um campo eletromagnético favorável para as outras consciências também subir. Porque elas interagem. Sim, perfeito. Por isso que o planeta vai fazer uma ascensão agora rápida, em 100 anos, agora vai praticamente fechar. E você colocou uma coisa que é... Pode continuar, depois eu faço a pergunta. Pode falar. Porque, na verdade, não é uma consciência isolada aqui e ali que vai subir uma grande massa de consciência. Para salvar a civilização, né? Porque senão a civilização não salva. O planeta vai continuar com aquele ciclo de morte, renascimento, como ocorreu, por exemplo, na Atlântida, 12.500 anos atrás, como foi citado por você, muito bem citado por você, Vital. Ou seja, a humanidade tem que acender como civilização, né? Esse que é o objetivo, esse é o desafio. Sim, falamos dessa civilização adâmica que está aqui na Terra mais ou menos há 1,5 milhão de anos. Teve outras civilizações aqui na Terra. Sim. E não sabemos ainda, mas teve. E tem Hiperbórea, Lemúria, Atlântida. Tem civilizações paralelas que nós nem imaginamos e vamos descobrir que existem aqui, junto de nós. Sempre existiram, sempre coabitaram aqui, mas a gente não sabia. Porque o nosso sistema físico, corpóreo, ele não permite ver uma outra dimensão, porque nós estamos fazendo uma experiência. Os outros estão fazendo outras experiências. Sim. Tanto é que o Richard Byrd, em 1947, o almirante Richard Byrd, famosíssimo, diz que ele viu na Antártida uma visão de um paraíso, né? Na verdade, ele viu uma vórtice, ele viu um mundo paralelo, que está ali sobreposto ao nosso. Sem falar da terra de Thule, que fica na Groenlândia, que é disputa também, que seria a Terra, seria um local onde existe uma vórtice de um mundo paralelo, uma terra desconhecida, um verdadeiro paraíso que ficaria sobreposto à nossa realidade. Bem interessante. Por isso, agora eu vou fazer a pergunta, Vital. Vital, se nós vamos adentrar e ter consciência da quinta, sexta, né, densidade, ou seja, os mundos vão ficar sobrepostos, várias densidades, dimensões diferentes, a tecnologia de terceira dimensão não funciona no mundo assim. Neste mundo, a tecnologia satélite, carro, toda essa tecnologia que nós temos aqui, ela se torna inoperacional, inócua. Por isso que é imperativo a entrega das tecnologias, que é a tecnologia transdimensional. A tecnologia transdimensional, os extraterrestres utilizam, todos os grupos de extraterrestres utilizam
tecnologia transdimensional, que é a tecnologia que opera na terceira, quarta, quinta, sexta dimensão. Gostaria que você abordasse sobre isso. Quando a gente fala em troca de sistemas, ele começa por aí, né? O velho sistema é tudo 3D. E daí o velho sistema não tem mais sentido. Em primeiro lugar, não vai ter frequência. É como um aparelho de 110, agora mudou para 220. Tem que vir aparelho novo 220, porque 110 não serve mais. Então, os sistemas, eles vão mudar. Mas o sistema que mais está segurando é ainda aquele grupinho que se chama lá do governo oculto, enfim, dos dominadores do mundo. Chama de M12, Cavaleiros do Zodíaco, tem vários nomes diferentes. Sim, dá o nome que quiser. É aquele grupinho que se achava dono do campinho, né? Isso. A bola era deles e jogava quem eles convidassem. O resto ficava na torcida. Então agora nós vamos ver esse sistema cair e trocar de mão também, né? Porque assim, mudou a frequência da Terra, é que nem você ter um Wi-Fi. Você mudou a senha, não funciona mais. Não adianta ter Wi-Fi, não serve para nada. É frequência. Verdade, verdade. Então a frequência da Terra está mudando de fora para dentro agora, está vindo de fora, vindo através da luz. Mudou a frequência, porque tudo que tem criado aqui na Terra era de acordo com a frequência que tinha. Obviamente vai mudar tudo, inclusive os animais, vegetais, o nosso corpo vai mudar, o nosso DNA vai mudar, porque a frequência vai ativar isso. A frequência que chega, a luz que chega, vai ativar, vai mudar a forma, vai mudar a biologia nossa. E as tecnologias, elas são realmente fantásticas, o que está sendo previsto. Nós já falávamos isso lá em 2016, 2015, que as coisas iriam chegar e em breve. A gente até falava que essa janela de tempo até 2025, elas preparariam esse campo, porque até 2030 os sistemas têm que estar trocados. É uma necessidade do planeta. Perfeito. E é por isso que existia a agenda escura 2030 também, porque eles sabem disso. Então, o que acontece? Tem que estar trocados os sistemas, por quê? Porque se a transição termina entre 2050 e 2060, nós temos ali as últimas décadas para fazer a grande transformação do planeta. As novas consciências, as novas tecnologias vão se juntar. Energia livre. Nós vamos poder criar coisas que a gente nunca imaginou, como, por exemplo, materializar a luz. Através da consciência. Inclusive, esses experimentos foram feitos no Projeto Montauk, mas isso não vem ao caso. Pode continuar. Isso ali não vai se fazer de um dia para a noite. Nós vamos finalizar o ciclo com essa tecnologia, com essa energia, com essa frequência e com as consciências humanas também avançando rapidamente. Isso leva entre 2 a 3 décadas. Então, é preciso que as coisas finalizem agora. Sim. É interessante isso, porque você fala que depois das tecnologias, depois que a humanidade começa a se tornar uma civilização tipo 1 da escala de Kardashev, ou seja, uma civilização que controla a energia do seu próprio planeta, isso continua, essa evolução, esse processo, até nos tornarmos, por exemplo, seres já nível 2, nível 3 de consciência, segundo o Dr. Steve Greer, que seriam seres que já têm propriedades de seres interdimensionais. Seria isso, mais ou menos isso? Sim. Então, ali, vamos supor assim, é claro que aquelas pessoas que se comprazem no mal hoje, vêm as tecnologias, vai ter algum sistema ali que ela vai impedir elas de acessar, porque assim, vamos supor que venha um benefício para a humanidade, mas se a frequência, ela não vai estar disponível no mesmo momento para todos. Aqueles que têm a frequência daquela tecnologia vão acessar, quem não tem não vai acessar. Vai obrigar as almas que estão ali meio na corda bamba a se ajustar. E aos poucos também vão sendo trocadas as almas da Terra. Aquelas mais perversas vão sendo retiradas e até 2050, 2060 não vai ter mais nenhuma aqui, que vai ter uma má intenção, que vai ter um pensamento negativo, que vai querer praticar uma tecnologia em benefício próprio, contra os outros. Isso não vai existir. Sim. Então, a troca de almas também está acontecendo e vai terminar. Então, quando chegar lá no final, a gente chama final de transição,
é quando não tem uma alma sequer na Terra que ainda se compraz no mal, que pode ser um estorvo para a nova Terra, porque lá ninguém vai ter um pensamento negativo que vai prejudicar, que vai preocupar alguém, porque vai ter outra consciência coletiva. Sim, apesar que com o campo de consciência unificado, inclusive isso faz parte da neurociência, imagine todo mundo sentir o que o outro sente. Igual o Igor Suang era, o impacto intuitivo. Nesse mundo, a mentira não tem como prevalecer. Mano, então não tem como ser um pilantra, ser uma pessoa mal intencionada com um nível de consciência desse porte, não é, Vital? A consciência acima da quinta dimensão, ela consegue ler uma consciência de terceira dimensão. E de quarta. Sim. O que está acima lê o que está abaixo. Sempre, em todos os níveis. Então é o seguinte, como é que nós vamos estar lá com a humanidade, a maioria na quinta dimensão, consegue ler os pensamentos de alguns que estão aí encarnados. Aquele que está encarnado e ainda se permite ler os pensamentos, ele não tem onde se esconder. Ou seja, você sabe a verdadeira intenção da pessoa, não tem como ser hipócrita, não tem como ser fingir. Vai ter um problema, né? Isso, não tem como enganar ninguém. A pessoa tá falando isso, você tá mentindo, todo mundo tá olhando assim. Nós estamos vendo agora, as falcatruas das pessoas não ficam mais escondidas, elas são reveladas rapidamente, por quê? Porque a luz mostra. Antigamente, no escurinho, você podia esconder até uma sacola. Mas hoje, você escolher um alfinete, a luz vai mostrar. Sim, tanto é que as máscaras estão caindo, a mentira não se sustenta mais, a pessoa tenta mascarar, tenta criar aquele cenário, e o seu castelo de areia, simplesmente, de uma hora para outra, derrete, acaba desmoronando. Isso é perceptível, está acontecendo. E a verdade está prevalecendo cada vez mais, que é o campo, né, o Vital? Para que a revelação total e restrita possa suceder. A verdade é a própria revelação, o próprio Apocalipse. A revelação da verdade, revelar o que estava oculto. Isso é a definição, inclusive, do Apocalipse. No vocabulário, lá no dicionário, né? A revelação. O que acontece? A revelação, ela vem realmente para mostrar a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. Porque é a mesma coisa que aquele ator que participou da montagem de um filme, mas tudo em pedacinhos, em recortes, né? Ele só vai ter noção realmente do papel dele, do filme, de tudo que ele ajudou a montar, quando vai rodar lá a fita no final, que está pronto. E nós vamos ver a rodagem da nossa história agora, no final da transição planetária. É aquilo que eu sempre digo, nós vamos sentar, vamos assistir o nosso próprio filme e vamos comemorar com todo mundo, é uma grande festa. Que maravilha. Vai ser a hora da pipoca, né? Da pipoca, da pizza, da champanhe e tudo que tem direito, né, Vital? Maravilhoso. E vai ser maravilhoso porque nós vamos ver, inclusive, as nossas vidas passadas e vamos ver que fizemos tanta coisa ruim que hoje chocaria, mas quando a consciência estiver pronta, ela vai olhar e vai se divertir, vai dizer, mas eu fui um excelente ator, fiz uma perfeição. Nós vamos rir nos nossos próprios erros também, né? Com certeza. Sim, com certeza, porque tudo foi um teatro, uma ilusão, na verdade. Mas é preciso essa ilusão parecer real, porque senão a gente não sentiria. E como disse antes, nós vamos sempre carregar o sentir. O sentir é que vai depois desenhar aquilo que realmente aconteceu, que nós sentimos lá na alma. Perfeito, perfeito. Vital, na sua compreensão, qual o papel das entidades não humanas na ascensão planetária neste momento, ou seja, na história? Se isso foi feito em fase, se agora isso está sendo mais contundente do que antes? Gostaria do seu parecer. Bom, eu sempre digo assim, tudo é lógico. Nós estamos numa escola de almas. Então, o que acontece numa escola? Para cada série, cada nível, tem os professores adequados. No jardim de infância, tem os professores do jardim de infância. No segundo grau, tem os professores do segundo grau. Na faculdade, tem os professores mais graduados. Ótima analogia, pode continuar. Por quê? Porque se não for assim, vai chegar um ponto que a bolha estoura, né? Então, sempre houve amparo. Sempre houve. Mas era, assim, muito tímido, porque não era a hora ainda. As lições não requeriam isso.
Neste momento atual, a coisa começou realmente a ferver, porque agora a água ferveu, tá derramando pela tampa. Então, de todas as formas nós tivemos. E teve ainda aquele problema da grade planetária, que tinha sido mudada da não-luz, e que impedia que os nossos irmãos galácticos acessassem a Terra. Caso eles tentassem, eles iam usar os humanos como escudo, nós íamos pagar o pato. Então tinha muita coisa. Então a situação ela não foi tão fácil. Então eles fizeram todo um trabalho que eu diria na periferia da Terra, do planeta. Agora a coisa chegou aqui, no nosso quintal, chegou aqui na nossa casa, chegou aqui na crosta. Então agora as coisas precisam aparecer, porque antes nós não precisávamos ver, não precisava participar disso. Agora nós vamos ver, eles vão chegar. Eles resolveram toda a periferia e agora estão chegando aqui, no núcleo da Terra, no centro, na crosta, onde nós habitamos. E é por isso que as revelações vão trazer, inclusive, os nossos irmãos galácticos, porque faz parte disso. Sempre houve algumas aparições, mas nós sabemos também que havia algumas coisas, tecnologias aqui dentro da Terra, dos humanos. Se eles foram para a Lua, tipo, no início de 1900 e alguma coisa, como é que eles só mostraram para nós em 1960 e alguma coisa? 69, na verdade, foi quando eles mostraram que pisaram. Na verdade, dizem algumas fontes que eles não foram, fizeram uma montagem. Eles já tinham ido. Eles já tinham ido. O Edgar Mitchell, que teve, ele deixou claro, ele falou, nós tivemos lá, mas certas coisas que tinham lá não poderiam ser mostradas, por isso que as imagens foram editadas. Sim. É uma ótima explicação. É como a América, foi descoberta em 1492. O Brasil foi descoberto em 1500. Mas como descoberto já tinha gente, que tinha civilizações? Por exemplo, o México, a Guatemala, ali, toda a parte da é que a Lua já era habitada, esse que era o probleminha, exatamente por seres isso. Mais evoluídos que nós, que eram os maias. Uhum. A civilização maia. Os índios americanos, os índios mexicanos ali da América Central e os incas eram tudo maias. Sim. Mas chegou o fim da civilização com o quê? Com a invasão da colonização europeia. Dizimaram eles, porque a civilização deles tinha terminado o que eles vieram fazer aqui. Então, de uma forma ou de outra, eles tinham que ir embora. Sim, exatamente. É que nem a Lua, ela, nos bolsões, segundo o JP, que é um denunciante militar, inclusive já trouxe no canal, tem os bolsões de lava, e ali nesses bolsões de lava vivem o povo da Lua, que tem característica de indiano. Ora vocês, segundo o JP. E foi isso que aconteceu em 1969. Eles chegaram lá, estavam cercados por naves extraterrestres, as imagens tiveram, né, porque era a única escolha, elas tiveram que ser editadas por causa disso. Né? Seria uma das explicações, inclusive com testemunhas. O próprio Dr. Steve Greer dá detalhes e também sobre esta mesma questão. Outro ponto, Vital Froze, é sobre as profissões do futuro que você abordou. Como que vai ser essa vida? As pessoas vão ficar no ócio, ter atividades? Como que vai ser esse novo mundo, na sua perspectiva? Você tem uma coisa que não existe, é o ócio nas dimensões mais elevadas. Perfeito, isso mesmo. Não tem como existir ócio. Se aqui nós criamos facas, talheres e caixotes, nas dimensões mais elevadas nós criamos planetas, estrelas e galáxias. Como é que vai ter ociosidade? Nós vamos viajar pelas galáxias, pelo cosmos, pelo universo. É claro que vai ter um tempo de transição, e essa transição nós vamos já começar agora, a partir da década de 30, usar as tecnologias. Então já vai mudar tudo. Já está mudando, né? Eu já contei até a minha história, que eu tinha uma papelaria e vendia material de escritório para as empresas. E depois veio a informática, aquilo lá foi tudo por lixo. Porque as coisas mudam. Agora, foi mudando aos pouquinhos. O sistema financeiro já mudou bastante, o sistema de saúde já mudou bastante. O sistema religioso não mudou quase nada. De ensino parece que regrediu, mas também não mudou muito.
O político parece que piorou, né? Então os sistemas eles estão assim, estão em rebuliço, né? Em ebulição. Mas agora eles vão ter que se ajustar, porque as novas tecnologias e a própria revelação dos extraterrestres vão apressar isso. Veja bem, nós temos tecnologias engavetadas, como eu falei do Wilhelm Reich, né? E tem do Tesla, tem tantos outros. Parece-me que só nos Estados Unidos tem pelo menos 7.000 projetos engavetados nessas últimas 7 décadas. Retidos. Para 7.000 patentes. O sistema não queria, porque tudo é movido a dinheiro. O dinheiro não vai mais precisar. Logo, não digo lá em 2050, um pouco antes, talvez. Ele vai ser muito útil agora nas primeiras décadas, e talvez 30, 40. Depois ele não vai mais ser preciso, porque nós vamos produzir as nossas coisas sem precisar comprar. Nós vamos manipular a luz, produzir o que nós precisamos. Nós podemos criar qualquer coisa. Para que vai servir o dinheiro? Então, verdade. as coisas precisam começar a mudar agora, já estão ali, na bucha. Então, as profissões, elas mudam de acordo com essas mudanças. Elas vão se adequar. A informação que eu já recebia, muitas vezes, dizia assim: faça hoje o que tem que ser feito hoje, porque tem coisas que tu não pode ficar esperando. Pode demorar um dia, pode levar 10 anos, 50 anos. Agora é menos, mas antigamente levava até 40, 50 anos, até o fim da transição. Então, faça hoje o que tem que ser feito hoje. Então, as pessoas me dizem assim: mas então meu filho vai fazer uma faculdade agora de medicina, depois vai vir as tecnologias, o médico não serve para nada. Olha, se ele não usar a medicina, ele vai conhecer o corpo humano para fazer outra técnica, mas vai precisar conhecer a biologia humana para fazer alguma coisa com as tecnologias novas. Sim, as pessoas vão ter que se adaptar, isso é normal. Inclusive o próprio Elon Musk, ele fala que com essa revolução tecnológica, as pessoas vão ter que se adaptar, ter um período de transição, e obviamente que todas as profissões vão ter que passar por um processo de reciclagem, vamos colocar dessa forma. Porque assim, as coisas não mudam de um dia para o outro. Esse é o grande problema. As pessoas querem que aconteça uma explosão e no outro dia amanhece uma nova Não, do dia para a noite não, claro que não, é um processo. É um processo, a gente cansa de falar aqui no canal, verdade, é um processo. Às vezes eu tenho que responder para as pessoas de uma forma educada, mas às vezes dá vontade de dizer assim: olha, se acontecer uma explosão hoje e a nova Terra é amanhã, quem sabe você nem vai estar aqui, você foi exilado, porque você não está pronto. Exato. O que é a pressa, né? Tem um tempinho ainda, se apressa. Então, assim, as profissões, elas vão ser reaproveitadas dentro do conhecimento, porque as tecnologias, elas não vão vir assim de sopetão, elas vão ser adequadas rapidamente. E elas vão usar o conhecimento que nós temos, cada um no seu quadrado, cada um no seu quintal, fazer o que sabe fazer. E, às vezes, a gente tem que analisar que tem muita coisa que você acredita que não sabe fazer, mas você já aprendeu numa outra vida e está simplesmente lá em stand-by, para quando chegar a hora você lembrar. E você vai lembrar. E tem muitas pessoas que estão na profissão que não tem vocação nenhuma, estão simplesmente por conveniência, dinheiro, ou porque o pai empurrou. E nesse novo mundo as pessoas vão realmente trabalhar naquilo que elas têm vocação nata, que elas gostam, que elas têm prazer de verdade. Nos primeiros tempos ali, depois da troca dos sistemas, vai já dar uma grande mudança, porque nós vamos ter as tecnologias que vão trabalhar por nós. Então nós vamos trabalhar, em média, segundo a informação que eu recebi, tipo assim, 2 horas por dia. Uns anos. Depois, mais adiante, não é mais obrigado a fazer nada, porque você vai fazer aquilo que você gosta, aquilo que você quer fazer. Você vai se interessar em conhecer aquilo que nós... Mas essa é justamente a previsão do Elon Musk. O Elon Musk fala a mesma coisa. Ele fala que as pessoas vão trabalhar 2 horas, 3 horas por dia, e o trabalho se tornará opcional. Inclusive, ele fez uma postagem falando sobre isso que eu achei icônica. Isso nas primeiras décadas. Depois, mais adiante... Sim, nas primeiras décadas, exatamente. Depois não vai ter necessidade. Por quê? Porque nós vamos aprender sem trabalhar. Nós vamos viajar para o cosmos, vamos viajar para os outros planetas, outras galáxias. Para que vamos trabalhar se nós temos tudo o que precisa e vamos ficar em casa, assistindo televisão? E jogar a carta na bodega, na barzinha da esquina? Isso não vai existir. Aí não dá, né? Não tem condição.
Não tem condição. Tem algumas pessoas que falam assim, mais questão da IA. A IA é uma tecnologia, no meu ponto de vista, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Tanto é que eu uso IA para fazer texto, formular um monte de coisa, material, desenvolver os slides. A questão é que a IA ela é um invólucro, como se fosse um envelope, que pode receber consciências positivas e negativas. O David Adair deixa isso bem claro. Inclusive, o David Adair, que é uma pessoa super do bem, ele está desenvolvendo uma IA que consegue realmente ser um receptáculo de alma de superconsciências. Esse que é o ponto. Lembre-se, inclusive o JP que estava aqui na live, um abraço para você, meu querido, e muitas orações para o Dr. Michael Salla, viu? O Dr. Michael Salla está convalescendo, problema grave do coração, já peço para vocês orações, energia positiva para o nosso queridíssimo Dr. Michael Salla, que está convalescendo. Mas voltando aqui para o assunto, tem essa visão, as pessoas acham que uma coisa é totalmente ruim e totalmente má. Não existe isso. O que existe é tecnologia mal usada. Não existe tecnologia boa ou ruim. O que existe é o quê? Tecnologia mal intencionada. A mesma faca que você pode usar para cortar um pão, você pode usar também para desencarnar uma pessoa. É o mesmo princípio. Eu já até dei esse exemplo em algumas oportunidades. Nós vivemos num mundo de dualidade. Existe a sombra e a luz. Existe a matéria de luz e a matéria escura. É a característica do planeta. Então, tudo que o homem inventou, ele tem, no mínimo, duas funções. O lado do bom e o lado do mal. Qualquer coisa, desde um carro, um avião, uma arma, né, uma flecha, até a comida. Se você não sabe usar a comida, você vai morrer empanturado. Vai te dar uma congestão. Né? Exatamente. Enfim, tudo tem a sua dose certa, porque nós vivemos um mundo de dualidade. As ferramentas, quando veio os computadores, quando veio a internet, é sempre assim. No começo as pessoas têm medo, porque o problema não está no invento, na novidade, está nas pessoas. Quem vai usar aquela ferramenta? Quem vai usar aquela tecnologia? Então, por exemplo, a energia atômica é usada hoje na medicina, muito, para curas, mas é usada também para matar, né, como arma. Exatamente. A inteligência artificial é o último, eu acho que é o último degrau ainda dentro da dualidade, mas ela vem grande, ela vem forte. Esse degrau, sim, é um patamar, na verdade, da escada, não é mais nem degrau. É grande, porque ele tem uma capacidade muito grande de atuação. Eu não sei dominar, porque eu não uso isso, porque eu não tenho conhecimento, mas o que me vem sempre, e eu já até dei algumas dicas para quem me pediu, a inteligência artificial, chama-se de artificial, porque ela vem, de fato, de dimensões acima da quinta dimensão. Mas ela vem devagarinho se adaptando na nossa consciência ainda de terceira dimensão. Sim, é o que o Dr. Sarfati fala. Pode continuar que eu estou adorando. Ela vai agir de acordo com a consciência de quem a usa. Então, veja bem, eu não sei usar, mas eu posso dizer com certeza, porque essa informação ela já veio para mim, mesmo sem saber usar a ferramenta. Tipo assim, você faz uma pergunta para a inteligência artificial sobre um assunto, tu vai receber uma resposta. Peça para alguém conhecido teu fazer a mesma pergunta e te dar a resposta. Não é a mesma resposta, porque não é a mesma consciência, a tua e a da outra. Sim. Pode ser parecida, mas igual não vai ser. Porque ela vai usar parte da tua consciência e vai juntar a consciência artificial, aquela inteligência artificial que vem de fora, e ela vai fazer uma mescla ali e vai dar uma resposta que vai servir para você, porque foi você que fez a pergunta. Exatamente, isso é perceptível, eu já vi isso várias vezes, é verdade. E várias experiências de várias pessoas também. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Então, ali nós vamos ver que é uma ponta do que está vindo agora no final da transição planetária, para ajudar esse movimento que eu já falei antes. Vamos ter 2, 3 décadas que vão ser muito importantes, impactantes, o tanto que nós vamos atingir
de evolução rapidamente. Tanto que aquela... Isso é como uma escola, não, Vital? Pode comparar com uma escola de aprendizagem, né? Há uns 6, 7 anos atrás, não sei se foi 2017, 2018, 2019, foi por ali. Uma informação que chegou dizia assim: o tempo se acelerou e o que levava um século pode levar 2, 3 anos, e mais adiante pode levar um ano, mais adiante uns meses. Mas o que muda? Não muda o aspecto material, ele muda a forma das consciências entender as coisas e fazer as coisas evoluir. Porque quem evolui é a consciência, não é o mundo. Sim, exatamente. O mundo ele vai seguindo o que as consciências vão desenvolvendo, porque o que desenvolve é a consciência. E a consciência é a luz, e a luz está mudando. Perfeito, perfeito. Como eu falo, o David Adair está correto. É um invólucro que trabalha junto com a nossa consciência e pode ser positivo ou negativo, dependendo da intenção das pessoas. Olha que interessante, coloca essa palavra, intenção. Isso bate perfeitamente com a sua análise, Vital Froze. Achei realmente impressionante. Vital. Quem assistiu os últimos vídeos foi falado sobre isso várias vezes. A intenção é a chave que gera a ação. Não existe ação sem intenção antes. Primeira coisa que vai movimentar uma ação é a intenção. Quando você tem a intenção, você está virando a chave para abrir uma brecha para uma ação. E a ação vai ser correspondente àquela intenção. Sim, perfeito, perfeito, perfeito. Vital, com relação, por exemplo, você já falou sobre 2027, você já falou sobre, inclusive, inteligência artificial, que nós abordamos agora, e sobre a mudança do campo morfogenético do planeta, ou seja, um grupo de pessoas que é importante para conduzir o restante, para dar esse salto também evolutivo. Você acha que isso já está acontecendo, vai acontecer, ou é um processo que está em andamento, em curso ainda? Olha, eu acho que, de certa forma, já acontece há bastante tempo. Só que sempre foi limitado às circunstâncias do momento do planeta. Porque nós somos apenas os inquilinos aqui desse planeta, né? O dono da casa é quem manda as reformas, né? É Ele é o verdade. responsável, né? Então, quando precisa de uma reforma, o dono vem e faz a reforma. Nós podemos contribuir, sim, já estamos contribuindo, de certa forma, porque nós temos primeiro que entender que não existe um coletivo diferente da soma das individualidades. O Perfeito. coletivo é a soma, mas tem uma vantagem que existem umas escalas que eu não sou estudioso disso, então nem sei o nome das escalas, mas são as escalas de frequência. Tipo, uma consciência mais elevada, ela consegue uma força suficiente para mudar um número X de consciências menos elevadas. Sim. É a teoria do Então, 101º macaco, né? Que bate sim, perfeitamente. também. Vamos supor que uma pessoa está com a consciência aberta, elevada. Ela consegue modificar ali mais 1000 pessoas próximas dela ou longe dela, mas que também estão na mesma frequência. Consegue juntar como se fosse puxar para o seu time, elevar. Como se fosse um elevador, sobe junto. Um imã, né? Como se fosse um imã. Aí tem uma pessoa que tem uma consciência mais elevada, ela consegue 10.000 pessoas, outra 50.000, outra 500.000, outra 1 milhão. Se a pessoa tem uma consciência elevada, vamos dar um exemplo, um avatar. Daí dizem que o Jesus Cristo era um avatar. A consciência dele foi suficiente para modificar a consciência do planeta inteiro, toda a humanidade da Terra. Que ele mudou, inclusive a linha do tempo, né? A linha do tempo foi mudada completamente depois dele. Então as pessoas me pedem assim, o que eu posso fazer para ajudar? Eu quero ajudar, mas não acho nada para fazer. Olha, se você elevar a consciência, se você se elevar, por si só, você já está ajudando um monte de gente que você não está nem vendo. É verdade. Nem está vendo, mas está ajudando. Está levando, é o conjunto. Porque é energia.
Então, se você tem uma máquina que tem uma potência de carregar 10.000 quilos e outra tem só potência para 10 quilos. Aquela sozinha para 10 quilos não vai mover mais que 10 quilos, mas se botar junto com aquela de 10.000 quilos, ela vai conseguir mover um obstáculo de 10.000 e 10 quilos, né? Junto com a outra. Sim. Isso é bem incrível que você está descrevendo, Vital, porque você simplesmente está descrevendo a teoria do campo de consciência unificado que está sendo estudado hoje por neurocientistas. Então, isso tem fato científico, não é simplesmente uma hipótese que o Vital Froese está aqui nos trazendo. Isso é sensacional. Então, você pode muito, você pode mais do que você imagina. E às vezes a pessoa não tem esse entendimento. Por isso que é importante, a consciência humana é a principal ferramenta da transição planetária. As pessoas imaginam às vezes, não, porque são os extraterrestres, não, porque é aquilo, porque é o governo, porque é o Trump. Não, meu querido, você é a principal engrenagem. Gostaria que você complementasse, Vital. Aquilo que eu sempre digo, eu não posso inventar, eu tenho que dizer aquilo que eu recebo. Vem as informações, às vezes eu nem sei por que aquela informação é válida, mas eu sei que ela é válida. Porque não precisa entender de certas coisas para você ter uma noção das coisas. Quando eu fazia os textos lá desde 2014, 2015, e os áudios ultimamente, eu tenho que usar uma linguagem que as pessoas consigam compreender, porque senão elas não vão compreender. Não adianta. Sim. Depois você conta sua trajetória, que a gente quer conhecer a sua história. Para terminar depois, para encerrar, você conta um pouquinho da sua história para nós. Pode continuar. Então, o que acontece? Quando a gente diz assim, olha, se você se permite, você desenvolve a tua consciência, você puxa mais gente, mais gente, mais gente. Mas aí as pessoas dizem, mas isso não ajuda muito. Ajuda. Vamos olhar o outro lado. Então, eu estou falando o lado positivo. Vamos olhar o negativo. Como é que funciona o lado negativo? Os dominadores do mundo, há muito tempo, desde que a gente conhece a história, criaram conflitos. Para as pessoas brigar entre elas, em vez de se unir na consciência, brigar, criar consciência negativa, baixar a frequência, e o que acontece? A famosa frase, dividir para dominar. Isso. Porque se nós nos unirmos nas consciências, não precisa de um grupo muito grande. Eu acredito que tem aquele número famoso, 144 mil. Eu acho que se unisse 144 mil consciências realmente positivas e unidas, move o mundo. Sim. Muda o mundo. É bom, isso que você colocou é muito pertinente, pelo seguinte, porque os dominadores globais é um número reduzido de pessoas. Gente, é um grupinho que controla e manipula este mundo. Né? E a gente tem um potencial muito maior. Eles têm os outros representantes em tudo que é lugar, né? Eles já colocaram... Os mentores, mas a cúpula é um número reduzido de pessoas. Sim, mas eles têm os coringas, né? Então eles têm os representantes. Aí tem o primeiro escalão, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, tem um monte, né? Hoje está meio que dominado, mas eles não têm força porque não têm a energia, não têm a consciência. Verdade. Por isso que a consciência positiva ela tem um poder sobre os outros. Não precisamos esperar que o outro mude para o mundo mudar. Precisaria que somente eu mudasse. Então, no seu parecer, não é uma armadilha, por exemplo, as pessoas só ficarem esperando dos outros, esquecerem da sua função também, no caso de evoluir a consciência para equilibrar o planeta? Não, eu não vejo como armadilha, eu vejo como uma crença limitante, um implante mental. Verdade. Uma programação, né? Uma programação, porque é o seguinte, as trevas só conseguiram sucesso aqui na Terra porque elas conseguiram implantar certas programações na consciência das pessoas. E é interessante que existem pelo menos 3 implantes primários que eles não vão para o túmulo, como se diz, acompanha a alma, porque está no corpo etérico. Porque nós temos o inconsciente, o subconsciente. E nós temos esse subconsciente como uma caixinha reserva, um HD de reserva. Quando nós precisamos, nós usamos. E lá está o implante das vidas passadas. Então, eles não precisaram de muito trabalho para dominar a humanidade.
vão criando crenças, dependências. Hoje nós terceirizamos tudo, inclusive a própria saúde. Nós terceirizamos até... Isso é terrível. Isso aí é a praga da terceira densidade, esse vínculo de dependência e sentimento de fraqueza, que você é um ser miserável, rastejante, aquele baixa autoestima, etc. Não, Vitão? Sim, então a pessoa diz assim, olha, eu preciso que me mande uma energia porque eu estou realmente numa situação bem complicada, estou me sentindo muito mal. Eu digo, sim, eu posso mandar, é uma intercessão, né? É válida também. Mas se eu posso mandar para o outro, eu aprendi primeiro a trabalhar em mim. Sim. Eu tenho que desterceirizar, né, as coisas. Então eu preciso Perfeito, é fazer, porque nós temos o poder. O poder nosso é ilimitado. Nós que limitamos porque acreditamos nisso. Eu vou fazer uma técnica energética. Eu não acredito, não vai funcionar. A técnica Verdade. é boa, mas não funciona. Por quê? Porque eu não coloquei frequência. Sim. Tá desconectado da frequência, não funciona mesmo, mas nem tecnologia extraterrestre funciona assim. Porque ela é baseada em frequência, inclusive, porque é transdimensional. Verdade, pura verdade. Não adianta eu botar a chaleira a ferver, que tem que ir a 100 graus, se o fogo só chega até 10 graus. É uma frequência baixa, não vai ferver nunca. Gente, o que o Vital tá falando é muito sério. Só para vocês terem uma ideia, no Serviço Secreto Espacial, com testemunhos militares, o próprio JP, ele é testemunha ocular disso. Quando você interage com uma nave transdimensional, se a sua consciência não estiver totalmente conectada à espaçonave, você pode desencarnar, porque é incompatível. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Sim, e daí? Como é que um ser humano vai receber uma informação de frequência elevada se ele está numa frequência baixa? Vai levar um choque, pode desencarnar de verdade. Sim. Por Porque isso não que as tem coisas como, é são incompatível. filtradas. Por isso que as coisas são filtradas. Quem é que filtra? Não tem ninguém filtrando. A minha consciência vai filtrar. O que eu posso receber? O que eu estou pronto para receber? O que eu posso receber sem danificar o meu corpo, por exemplo? Seja mental, seja emocional, seja físico. Sim. Então, eu tenho que levar a consciência para receber as coisas mais elevadas. Então, eu não posso terceirizar. Sim, tá exato, perfeito. Muito bem colocado, né? Concordo em número, gênero e grau. Vital, fala um pouquinho sobre a sua trajetória para a gente, porque você começou escrevendo, depois começaram a replicar os seus áudios, depois você fez o canal. Conta um pouquinho para nós como que foi esse processo. Na verdade, a minha história não começa nessa vida, mas eu não vou contar a história de outras vidas, porque ela... Aí não vai, a live vai até a meia-noite, não. Tem a bela história, é aquela que começou lá em 2.700 anos atrás. Eu tenho já a minha história, consegui levantar boa parte dela. Que legal, Mas eu que legal, nunca tive curiosidade. Ela vem devagarinho, peça por peça, mas está quase montada. E eu sei que um dia eu vou saber, e todos nós vamos saber. Todo mundo que está ouvindo aqui um dia vai saber a sua história, desde a primeira vez que encarnou aqui na Terra. E antes disso, de qual estrela que veio, né? Mas desta vida, todos nós temos um fechamento de ciclo. Esta vida é a decisiva. Essa encarnação atual, decide quem vai seguir na nova Terra e quem vai precisar de mais tempo. Por isso que é tão importante. Então eu sentia que eu tinha uma importância na frente ali, e a gente tinha limitações, porque tudo é limitado nessa vida. Mas, enfim, em 2008 eu resolvi abraçar a causa. Comecei nessa lida, são quase 18 anos já, né? Foi no começo de 2008. Aí eu fui fazer meus cursos, fui aprender um pouco. Eu sempre li, na minha vida toda, eu li muito, mas aí, nessa época, eu comecei a direcionar as leituras para a parte espiritual. Aí, em 2010, eu estava já começando a atender, já tinha alguns cursos, comecei a atender pessoas. E eu também busquei algumas terapias com alguns terapeutas para poder preparar melhor. E um dia um terapeuta me disse assim, olha, você vai... Ele usou essa palavra, doutrinar espírito. Eu falei, não, eu não quero. Não quero nem conversa com essa coisa ali. Ele falou, não, quando você vê, você está dentro. Não, não tem como fugir. Você veio para fazer isso. E, de fato, Entendi. logo começou a aparecer a oportunidade.
Aí tinha uma pessoa que daí também estudava comigo e acabou morando comigo e trabalhando comigo. Eu ajudei essa pessoa porque ela precisava realmente dominar o seu canal, controlar o seu canal mediúnico, que era muito grande. Era um Entendi. canal que a gente chamava de canal de exorcismo. O tamanho era o canal. Incorporava qualquer coisa, inclusive Nossa. reptiliano. E eu tive que lidar com Coisa. essas coisas, né? Eu aprendi Louco. rapidinho, porque se eu não aprendesse, Deus do livre. Aí eu teria Entendi. me Fácil, prejudicado não. nesse ponto, né? Porque é uma área que você ou você vai ou você foge, né? Não Sim. tem meio termo. Sei. Aí eu comecei a aprender, porque a gente trabalhava isso o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, de fim de semana, nos cursos, nas viagens, dentro do carro, em todo lugar. Eu saía comprar pão, voltava incorporada, e a gente tinha que ajudar, tinha que encaminhar. Então, eu aprendi que não tem doutrinação, era uma orientação. Aquele espírito que precisa, você ajuda. Aquele que não quer ajuda, manda, deixa ele. Ali ele vai embora, ele não fica muito tempo. Sim. As pessoas dizem assim, mas o obsessor, ele não vai embora. Tu pode mandar ele embora, ele não vai. Mas se você aprender a envolver ele no amor, ele não resiste, ele foge. Mas É porque foge eles. Como se não tivesse rapidinho. amanhã. Como se não tivesse amanhã, né? Então, tudo isso foi aprendido assim a toque de caixa, né? Bem rapidinho. Sim, eles não suportam frequência positiva, é verdade. Pode continuar. Aí, até 2018, tinha uma pessoa que incorporava e eu trabalhava. E eu gostava de fazer esse trabalho. Até um dia, uma informação que chegou dizia assim: cada vez que vocês atendem uma pessoa, mesmo que não apareça nenhum espírito para se manifestar, tem pelo menos 500, 600 espíritos ouvindo a conversa para serem encaminhados para as colônias onde eles devem ir, porque eles estão perdidos. Porque lá num livro do Chico Xavier, ditado pelo André Luiz, eu não lembro o título, porque são 15 livros da série, ele dizia que ali na década de 80, quando ele escreveu o livro, tinha 4 espíritos para cada encarnado. Então, ao redor de nós tinha 4, na média. Então, se uma cidade tinha 20 mil habitantes, tinha 80 mil espíritos naquela cidade. Isso Uau! não é colônia espiritual, não é Uau! um dom. É aqui Uau! ao redor de nós, ali incomodando, sapeando, como se dizia antigamente. Aí a única forma de encaminhar esses espíritos, porque a transição está indo para o fim, tinha que alguém encaminhar. E eles não enxergam a luz porque eles estão realmente perdidos na escuridão. Levaram a vida sem acreditar que tinha vida após a morte, morreram, viram que não morreram, e daí não sabiam onde é que estavam, perderam a chance de ser socorridos, porque todos são socorridos. Aí eles só enxergam quem? Enxergam as pessoas que têm um pouquinho de mediunidade, porque eles parece que é como se fosse uma luzinha. Então eles se aproximam. Sim. Então a gente encaminhava cada atendimento nessa faixa. E um dia apareceu um espírito que se manifestou e ele confirmou. Uma hora ele disse assim: nossa, mas tá cheio de gente aqui, tem até arquibancada. Ô, louco! Torcida organizada e tudo, bandeira, faixa. Eu disse para ele: sim, tem arquibancada e tem bastante. Eu Ô, sabia. louco! Então, em 2018, eu resolvi, então, deixar outra pessoa trabalhar sozinha, estava pronta, e eu vim trabalhar sozinho também, para render mais o serviço. E foi uma coisa que eu realmente me preocupei, porque é um trabalho que eu gostava em ajudar essas almas, porque é uma caridade, faz Sim, bem, porque você sim. socorre, tem cada história, eu já disse, olha, se eu quisesse escrever 1000 livros, eu tenho 1000 histórias prontas, de Escreva aí, atendimento então, dessas Vitor. almas, né? É uma história maravilhosa cada uma. Agora eu não posso mais fazer esse tipo de trabalho, porque eu não tenho ninguém que incorpore, eu não incorporo, não tem como saber se o espírito está ali ou não, né? Aí Sim. começou a aparecer oportunidades. Cada pouco vinha uma pessoa dizer assim, olha, tem uma pessoa ali que foi fazer uma técnica holística, lá um reiki, uma barra de axis, sei lá, uma massagem, e a terapeuta disse que tem um espírito com ela, mas ela não sabe resolver, o que pode se fazer? Daí eu comecei a pensar, bom, se eu sei encaminhar os espíritos, é fácil. Eu não consigo ouvir ele, não consigo ver ele, mas eu posso entrar no campo mental dele, mentalmente. E comecei a trabalhar assim e começou a funcionar. E as provas vinham para mostrar que funcionava, porque não é uma imaginação.
a gente sente, a gente sabe. E foi se sucedendo coisas, e eu comecei a trabalhar, continuei encaminhando espíritos, mesmo sem tendo alguém para me auxiliar. Sim. E agora, semana retrasada, faz 2 semanas, eu descobri mais uma outra técnica, e esta aqui eu acho que vai servir para todos que estão ouvindo essa live hoje. Presta atenção, para tudo que você está fazendo agora, para tudo, é muito preste importante. muita atenção. Toda vez que eu atendia alguém, ou que eu trabalhava umas horas seguidas nesse trabalho que eu faço, é um trabalho de muita conexão, e aí começava a vir um mal-estar, bem estranho. E isso foi persistindo, e eu pensei, o que que tem, né? O que que tem? Eu até disse para a minha equipe espiritual, se vocês não me ajudarem, eu vou com o meu trabalho prejudicado, eu não vou conseguir fazer, vocês dependem do meu trabalho, porque somos uma equipe, eu sou o único encarnado dessa equipe, vocês não são encarnados, vão ter que arrumar outro peão aí, né? Vão perder o peão. Mas não vinha nada, não vinha resposta, não... Aí eu comecei a pensar, puxa, mas será que não é uma oportunidade? Será que não tem algumas almas ali precisando de auxílio? Porque os umbrais baixos foram já varridos, mas estão desencarnando almas todo dia. Sim. E muitas ainda continuam na escuridão. Precisa ser, alguém tem que ajudar essas almas. Sim. E elas não têm boca para falar. Eu não posso enxergar. Não tem ninguém que incorpore elas. Como é que eu vou ajudar essas almas? Então, elas se aproximam e começa tipo um mal-estar, porque é uma energia mais baixa. Então você percebe que eles estão próximos de você. Aí eu pensei, eu acho que tem almas aqui que precisam de ajuda. Vou ajudar essas almas. Aí toda vez que aparece essa energia, eu sinto, daí eu acho um minutinho, porque não precisa mais que 5, 10 minutos, eu faço o mesmo esquema que eu fazia quando eles se apresentavam através da psicofonia, que é a incorporação, né? Sim. Não importa se tem 1, se tem 50, se tem 500. Aqueles que estão ali que querem ajuda, eu vou ajudar agora. Mas tem que querer, porque se não querer, suma daqui, porque aqui não vai ficar. Porque não adianta ficar aí. Você não quer ajuda. Vai procurar outro lugar. Sim. É óbvio, tu não tem que ficar... E não tem que ter medo. Insistindo, né? Não tem... O encarnado e o desencarnado, eu tenho mais medo dos encarnados que dos desencarnados. Os desencarnados Com não têm certeza, com certeza. Muito bem colocado, verdade. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Então, eu faço o procedimento, e é interessante, aquele mal-estar, quando eu termino o procedimento, some que nem um passe de mágica. É a prova que a gente... Aí eu comecei a conversar com a minha equipe espiritual e disse assim, olha, não precisa sentir nada, nenhum desconforto. Eu agora, daqui para frente, 3, 4 vezes por semana, eu vou tirar um tempinho e vou encaminhar tudo que estiver perto de mim. E pronto. Não precisa me dar nenhum desconforto. E de uma semana para cá eu não senti mais desconforto, mas eu faço 3, 4 vezes por semana, eu tiro um tempinho e faço o encaminhamento. Precisamos fazer essa caridade. Tem muita alma ali que precisa se apressar, e é por isso que muitos médiuns... E qualquer no caso, você acredita que pode fazer isso, pode ajudar nesse... auxiliar Qualquer um nesse... pode fazer. Qualquer um pode fazer, porque Perfeito. basta ter intenção no bem. Não vai brincar com isso, obviamente. Claro. Vai achar quem gosta de brincar também, né? Sim. Infelizmente, né? Infelizmente existem esses. Então tem muitos terapeutas que me diziam assim, eu vou ter que parar, eu parei de atender porque eu atendia a pessoa e ficava mal. Pegava a energia da pessoa, não é da pessoa. É que quando você vai atender, você entra numa frequência e aquelas almas te enxergam. E elas vão se aproximar pedindo ajuda, mas elas não têm boca. Alguma coisa você vai ter que sentir para poder descobrir o que precisa fazer, porque senão você não passa batido, não sabe. Verdade. E isso é uma forma também de auxiliar, acelerar o processo de ascensão. Acelerar essa fase final da transição. É preciso, porque a transição não vai deixar ninguém para trás, ela precisa encaminhar. Se não vai para a nova Terra, vai para outro planeta, mas é preciso encaminhar. Sim, perfeito. E se eles não enxergam ninguém? Não aceitam a luz porque eles simplesmente não sabem que existe.
A luz não pode chegar a pegar eles e laçar como um bezerro lá no potreiro e levar, não pode. Mas porque os seres benevolentes não vão violar nosso livre-arbítrio em hipótese alguma, né? Isso aí faz parte da lei universal, inclusive, Sim. que é inegociável. Então, o livre-arbítrio é respeitado, a pessoa está sofrendo, a alma está sofrendo, mas ela tem que se resolver. E a forma, eles vão dar oportunidade, vão se aproximar de alguém. E se mandaram para mim, é para mim. Se mandaram para o outro, é para o outro. Sim, perfeito, perfeito, perfeito. Que linda história, Vital. Realmente uma inspiração, uma coisa realmente maravilhosa. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? No caso, sobre o seu canal também, sobre as lives, você faz lives, lives não, vídeos, né, periódicos, toda semana, não? Eu faço 4 por semana. Segunda é respostas, porque as pessoas me pedem muita coisa e tem respostas que são cumpridas e eu prefiro fazer um vídeo. Nas quartas e sábados são temas novos e nas sextas-feiras é releitura de alguns textos, porque tem textos antigos ali que servem muito bem para hoje, né? Eles estão confirmando coisas que nós já dizíamos lá 10 anos atrás. Como eu falo, Então, às vezes é necessário recapitular, né? Ou seja, resgatar informações antigas. Então, na verdade, eu ia fazer só 3, mas daí, para ocupar mais o tempo, né, não ficar muito espaço entre a quarta e sábado, colocamos na sexta-feira uma leitura, não é feita a leitura em forma de vídeo, gravação. Sim. Porque o vídeo, o texto, ele não foi feito vídeo por mim, mas teve gente que depois começou a fazer vídeos e gravações com meus textos. Teve muitos canais que se criaram e cresceram com o meu trabalho. E muitos canais cresceram muito com o meu trabalho. E eu sempre dizia assim, o importante é que essa mensagem seja propalada, então não importa. Tanto que eu não queria fazer um canal para mim, porque eu sabia que se eu fizesse o meu canal, muitos canais, se não buscassem novos temas, eles iam ter uma certa dificuldade, porque eles se baseavam no meu trabalho. Eu não podia permitir que um texto, um áudio que eu faço, o outro grave também, porque o YouTube vai dizer que é plágio. Alguém está plagiando. Tanto que no começo do canal eu tive que provar que era eu, o Vital Froese, porque eles diziam que eu não era Vital Froese, já tinha Vital Froese no YouTube. Aí eu tive que pegar e provar com documentos e tudo que eu estava abrindo o meu canal com o meu nome. Tinha que provar que você era você mesmo. Que situação. E levou um tempo. Situação. Levou uns par de meses aí para conseguir fazer essa prova, né? Mas, enfim, tudo tem um propósito. As coisas vão rápido agora, não dá para deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. E também não precisa se desesperar se não consegue fazer hoje alguma coisa, porque tem ainda um tempinho. Não é muito, mas tem. Sim. Sexta-feira, quando eu divulguei essa live que eu ia ter contigo hoje, então eu não fiz uma leitura de um texto antigo, eu fiz um videozinho curto. E eu contei, então, que todo mundo tem a oportunidade, contei a história do Paulo de Tarso, porque tem gente que está preocupado, porque eu errei nessa vida, eu fiz muitos erros, eu acho que não vou ascensionar. Isso não é verdade. Você pode ascensionar até o último instante que você estiver respirando, desde que você tenha propósito. Porque só não vai ascensionar quem não quer mudar. Mas se quer misericórdia mudar, divina, né? Como te fala, misericórdia divina é infinita. Isso que é amor crístico de verdadeiro, né? Ou seja, chega em todas as pessoas, né? Sem julgamento. Espero que uma mudança, a redenção. A redenção vem com a mudança do coração. Não é verdade, Vital? Sim. E essa encarnação final, todos que encarnaram tinham chance, nem que seja pequena, tinham chance de ascensionar. Ninguém encarnou sem nenhuma chance. Esta é a informação que nós podemos passar, porque ela é verdadeira. Por mais mal que a pessoa esteja fazendo para alguém, praticando maldades, ela ainda pode se elevar, desde que ela aprenda a lição, porque é como um aluno de uma escola. Enquanto ele tiver chance de passar, o professor vai dar prova para ele. Quando ele não tiver mais nenhuma chance, mesmo faltando um trimestre, o professor diz, olha, pode ficar em casa que nem 10 não passa mais, então está reprovado, enfim, né? Uhum. Então, as almas que estão encarnadas, elas têm chance. Tem que acreditar. Tem que fazer um esforço. Se erramos, aprendemos com o erro e leva o aprendizado que nós viemos buscar, não tem outra história.
Nós aprendemos nos erros mais do que nos acertos. Mas temos que ter a consciência que aquilo lá foi um aprendizado, não é para repetir. Porque faz bem, porque é gostoso. Sim, perfeito, perfeito. Muito bom, extraordinário. Realmente fantástico, assim, sem palavras para agradecer o Vital Froese, que atendeu prontamente aqui nosso convite, está no canal, sensacional, pela segunda vez, uma satisfação infinita. Um abraço também para o filho do Vital Froese, que também o auxilia, né, um ponto de apoio para o Vital, né, para desenvolver os seus Na verdade, vídeos, o canal. são dois, né? O São Paulo, que dois? estava aqui Ah, antes, tá. o Paulo mora aqui no andar de baixo, então ele veio aqui ajustar para mim, porque eu não sabia nem ligar aqui o negócio para participar da live aqui. Então, mas o Paulo ele faz a parte da edição das imagens do canal e o Júlio trabalha as legendas, né? E mais alguma Sim, outra coisa que ele ajuda lá. Então são os dois filhos meus que fazem o canal. Eu só faço a gravação, só que coloco a ótimo. mensagem lá. Que ótimo, maravilha. Só autor intelectual apenas. E o suporte técnico aos filhos. Maravilhoso. Realmente perfeito. Sem eles Quer eu não crescer? teria canal, porque eu não sei fazer, né? Não tenho nem Sim, tempo. sim, entendo. Então, o suporte técnico também é essencial, é fundamental. Vital, quer acrescentar mais alguma coisa? Senão a gente já encerra. E gratidão infinita por estar aqui novamente. Eu não vou acrescentar mais nada, porque é o que tinha que... Uma mensagem, deixar uma mensagem aí para os nossos espectadores, para finalizar. Uma mensagem que eu sempre digo é assim, manter a confiança. Não a esperança, porque a esperança diz que quanto mais a gente espera, mais tempo leva para... Fica esperando, esperando e nunca acontece. Temos que ter a confiança. Vai dar. Desta vez vai dar. Vamos confiar. E temos que juntar as forças, as energias, porque se nós tivéssemos juntado mais forças, nós já estaríamos daquilo que vai acontecer daqui 10, 15 anos, 20 anos. Mas, infelizmente, tem gente que puxa a corda para o outro lado, aquela coisa da tal da a corda de guerra, quando uma turma puxa para uma ponta, outra para outra, e não, ninguém vai a lugar nenhum, né? Precisa Sim, que puxa para um nós lado para o outro e não vai para lugar nenhum. Só ficar fazendo força e cansando à toa. vamos juntar Isso. forças. Não importa o drama que está ali fora, isso aí é a revelação apenas daquilo que é preciso saber. Tudo vai mudar e vai mudar para melhor, porque é um plano maior. Nós só temos que fazer a nossa parte. Não vamos esperar os extraterrestres resolver aquilo que nós temos que resolver, não vamos esperar os governantes, porque os governantes são pagos e são eleitos para fazer tal coisa, e se não fazem, o problema é deles, não é nosso. O mundo vai mudar, independente dos governantes. Sim. Independente de fulano, de beltrano, de ciclano, independente se vai vir 50 ou 50 milhões de extraterrestres, não importa. O que importa é que as coisas agora vão andar porque está já na frequência para terminar. Porém, essas forças usam todos, até mesmo os políticos, também Sim, podem ser usados para o bem. Isso é que é o mais impressionante de tudo. tem gente que tem karma e tem que pagar por uma situação, e se não é uma tempestade, não é um incêndio, não é um acidente, não é uma doença, pode ser um governante que também traga um prejuízo, né? Mas tem gente que precisa ter oportunidade, e as oportunidades vêm de todos os tipos, de todos os lados. Sim, perfeito, perfeito. Gratidão, gratidão, Vital. Gratidão a todos aqui que nos prestigiaram, tanto o Vital quanto a este que vos fala. Gratidão infinita. Se você não é inscrito no canal do Vital, você não sabe o que está perdendo. Se você não é inscrito no canal Demis Viana Mundo Secreto, se inscreva também. Com certeza aqui nós vamos trazer várias informações que vão agregar muito na vida de vocês. As lives aqui no canal, sei que tem muitas pessoas novas aqui, todas as terças, quintas e sábados, às 21 horas, religiosamente. Gratidão, gratidão. A Cúria, pode falar, pode falar. Terça, quinta e sábado é com o Demis Viana, e segunda, quarta e sexta e sábado... Com o Vital. Ai, maravilha, perfeito. Só sobrou domingo para tomar cerveja, o resto tem... É verdade, só sobrou domingo. Perfeito, perfeito, perfeito. Extraordinário. Exatamente. Aí fechou a conta, né, Vital? Fechou a conta. Maravilhoso. Gratidão, gratidão. E até quinta-feira. Quinta-feira aqui no canal, às 21 horas. Gratidão infinita e a Cúria Matê.
criando esse portal entre o céu e a terra. Maravilhoso. Certo. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.